Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que afeta muitas pessoas, os famosos ataques de pânico. Esse é o tipo de assunto que pode ser realmente bem assustador, certo? É quase como se o medo ele tomasse conta de tudo ao seu redor. Mas não se preocupa, porque eu tô aqui para te ajudar a entender e melhor a lidar com isso. Antes da gente entrar no assunto, eu quero te pedir um pequeno favorzinho que não vai te custar nada. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber mais conteúdos como esse aqui, tá? Ah, e também lembra de me seguir em todas as redes sociais. Isso vai me ajudar muito a continuar trazendo conteúdo útil para vocês. Bom, agora sem mais enrolação, vamos descobrir juntos como superar os ataques de pânico? Bora pro vídeo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Domínio da Mente. Eu sou o Akira, eu sou hipnoterapeuta e programador mental. E agora vamos falar sobre algo muito sério. Muitas pessoas elas enfrentam uma grande frustração ao lidar com ataques de pânico. É uma batalha difícil e muitas vezes as técnicas tradicionais simplesmente não são suficientes. Imagina a seguinte situação: você está em um estado intenso de pânico e todo mundo diz a mesma coisa, para você respirar fundo, respirar devagar, se acalmar. Mas vamos ser bem sinceros: se isso funcionasse realmente, você não estaria assistindo esse vídeo aqui agora, certo? O fato é que quanto mais a gente tenta controlar seus sintomas, mais o seu cérebro ele entende esses sintomas como algo perigoso. Isso acelera seu coração, sua respiração e você se sente cada vez mais tonto e ansioso. Mas calma, não precisa perder as esperanças ainda. Vamos encontrar junto uma solução aqui. O primeiro passo fundamental é identificar o que eu costumo chamar de as histórias de pânico que muitas vezes nos aprisionam num ciclo de medo e ansiedade. Para começar, vamos entender melhor o que são essas histórias de pânico e como elas impactam a nossa resposta ao medo. Essas histórias elas são narrativas que a nossa mente cria em resposta a situações de ansiedade ou de estresse. Elas são como roteiros alimentando o nosso medo e fazendo a gente acreditar que a gente está em perigo iminente. Essas histórias elas podem ser sobre situações que vão deixar a gente nervoso, como falar em público, voar de avião, ou até mesmo simplesmente uma barata. Elas são como pensamentos automáticos que fazem a gente acreditar que algo ruim vai acontecer de fato, mesmo que não tenha evidência nenhuma sobre isso. Por exemplo, se alguém tem medo de altura, a sua história de pânico pode ser algo como: nossa, se eu subir no telhado da minha casa, com certeza eu vou cair e me machucar gravemente. Essa história ela alimenta o medo e aumenta a ansiedade da pessoa com relação à altura. O importante é entender que essa história, muitas vezes, elas são exageradas e distorcidas pela nossa própria mente, a mente ansiosa. Então, reconhecer essas histórias de pânico é o primeiro passo para a gente aprender a lidar com elas e superar os ataques de pânico de uma vez por todas. Um outro exemplo de uma história de pânico comum que a nossa mente mesmo pode criar, ela pode ser a seguinte. Bom, vamos ver. Imagina o seguinte: imagina que você está prestes a falar em público. E para várias pessoas. Aí a sua mente já vai começar a alucinar ali, né? Se eu começar a tremer durante a apresentação, todos vão perceber que eu estou nervoso e vão começar a me julgar e começar a rir de mim de repente. Essa história ela alimenta o medo de você ser julgado pelos outros e aumenta a nossa ansiedade em situação de exposição ao público, por exemplo. Agora, vamos explorar algumas estratégias para a gente identificar e desafiar essas histórias de pânico que a nossa própria mente cria, né? O primeiro passo aqui é estar atento aos pensamentos automáticos que surgem nos momentos de ansiedade. Muitas vezes, essas histórias elas surgem de uma forma rápida e involuntária, mas a gente pode aprender a reconhecer elas e questionar também. Quando você se sentir ansioso, tenta observar os pensamentos que passaram pela sua mente um pouco antes e pergunta para você mesmo: qual é a história que eu estou contando para mim mesmo nesse momento que está me deixando ansioso? Você vai começar a identificar os gatilhos que alimentam seu medo e a sua ansiedade. Além disso, é importante a gente avaliar a veracidade dessas histórias. Muitas vezes elas são totalmente distorcidas, elas são exageradas pela nossa própria mente, porque já está acostumada a ficar ansiosa. Pergunta para você mesmo: existe alguma evidência concreta para sustentar essa história que eu estou contando para mim?
ela é realmente tão provável de acontecer quanto a minha mente está me fazendo acreditar? Quando a gente identifica e desafia as histórias de pânico, a gente dá o primeiro passo crucial para superar os ataques de pânico e para viver uma vida mais tranquila e plena. Com prática e perseverança, é possível mudar a maneira como você responde ao medo e encontrar a paz interior que você tanto busca. Bom, e o próximo passo, depois de identificar as histórias que a sua mente está contando para você, é abraçar essa sensação de pânico, sabe? É muito importante a gente aceitar e não resistir ao pânico. Além de explorar algumas técnicas simples de relaxamento que podem te ajudar a acalmar a mente e o corpo durante o momento de ansiedade, é claro. Muitas vezes, quando a gente experimenta um ataque de pânico, a nossa primeira reação é tentar lutar e bater de frente com ela para se afastar dessa sensação desconfortável. Mas, no entanto, essa resistência ela vai começar a alimentar o ciclo de ansiedade e torna o pânico ainda maior e mais avassalador. Em vez disso, é crucial a gente aprender a aceitar e a abraçar a sensação de pânico, permitindo que ela seja presente sem tentar controlar ela. Para isso, você precisa entender a sequência do ciclo de pânico que eu vou explicar agora. Primeiro, existe uma situação que vai disparar um gatilho e esse gatilho, ele vai fazer sua mente te contar aquela história de pânico, certo? Aí o que que acontece em seguida? Essas histórias, elas vão te deixar com medo e você vai começar a sentir alguns sintomas no seu próprio corpo. Esses são sintomas iniciais de ataque de pânico, ok? E você, como você já se conhece muito bem, você vai querer parar esses sintomas, porque eles são muito ruins e você não quer sentir eles de novo, certo? Aí a sua medida desesperadora para isso é justamente tentar parar esses sintomas. E aí você começa a respirar fundo para tentar se acalmar. E isso vai te deixando cada vez mais nervoso. E ao invés de te acalmar, a situação só vai piorando, não é isso? Isso acontece justamente porque você está tentando parar o ataque de pânico. E como resposta, o seu cérebro ele vai entender que existe uma situação de perigo. E ele vai aumentar ainda mais o seu medo. Então, o que você precisa fazer é justamente o contrário, totalmente o oposto do que você está fazendo. Em vez de tentar parar, de cessar os sintomas, você tem que tentar manifestar eles. Ficou meio esquisito de entender, né? Eu vou explicar melhor aqui, ó. Imagina o seguinte: vamos supor que você tem medo de andar de avião, por exemplo. Mas aí você precisa viajar de alguma maneira, você vai precisar andar de avião. Agora é aquele momento que a sua mente vai começar a te contar as histórias de ansiedade. Por exemplo, ele vai começar a falar, ah, e se o avião cair? Ou qualquer outra história desse tipo aí. Que não faz sentido nenhum, né? Até porque o avião é mais seguro que carro e ônibus, por exemplo, né? Bom, nesse momento você sabe que vai começar a tremer, a ficar suado. Ah, enfim, você conhece seus próprios comportamentos, certo? Se você tentar parar esses sintomas, eles só vão piorar. Então, o que você deve fazer nesse momento é tentar manifestar eles antes deles acontecerem. Por exemplo, você vai comprar as passagens da sua viagem e já começa a ver aquelas histórias, certo? Aí você diz para você mesmo: bom, legal, agora vai vir aquele meu pânico de estimação. E eu vou começar a tremer, a suar, a ficar apavorado. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou viver essa experiência agora, como se eu fosse um turista do meu próprio corpo. Não é todo mundo que tem crises de pânico. Então eu vou dar a oportunidade para mim de sentir tudo isso e de aprender com isso. Aí você vai começar a se desafiar a sentir os sintomas. Então o que que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, presta bem atenção que agora é importante. O próximo passo agora, eu vou começar a tremer, certo? Então, começa a tremer agora. Eu quero ver se você é capaz de tremer agora mesmo. Você forçar a tremer. Começar a tremer agora mesmo, você. Eu quero tremer de propósito. Começa a falar para você mesmo. Eu quero tremer e suar frio. Eu quero ver. Vamos começar a tremer e suar frio. A ideia aqui é forçar você a sentir algo involuntário de uma maneira voluntária. É como se você tentasse forçar a soluçar, por exemplo. Quer ver, ó? Tenta soluçar você agora. Tenta forçar um soluço. Você vai ver que é praticamente impossível. Da mesma forma, você vai tentar forçar um ataque de pânico antes do ataque de pânico, entendeu? Parece até estranho, mas acredita, pode funcionar e muito.
E agora devo estar até imaginando que você deve estar com a pergunta na cabeça, né? Tá, mas e se realmente eu forçar e tiver um ataque de pânico nesse momento, né? Aí a resposta é muito simples. É aquilo que eu falei, seja um espectador curioso do seu próprio ataque. Então, começa a observar o que está acontecendo com você. Você pode até anotar num caderninho tudo que você viveu para aprender com isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou tendo ataque de pânico agora, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a me observar, vou prestar atenção, estou tendo ataque. Olha, acho que eu estou tremendo. Então, será que se eu segurar de repente um copo d'água cheia, eu vou começar a derrubar a água? Começa a ser curioso sobre o que está acontecendo com você, entendeu? Você tenta entender isso. Nossa, meu coração está mega acelerado, parece que ele vai sair pela minha boca. Que interessante. Será que eu tô de outra cor de repente? Tá bombeando mais sangue, né? Será que eu tô mais vermelho ou mais pálido? Eu vou me olhar no espelho para conferir, para ver como tá a minha aparência. Olha, eu tô suando pra caramba. Deixa eu perceber a textura desse líquido, desse suor aqui. Será que se eu beber mais água, eu vou começar a suar mais ainda? O lance aqui é você despertar essa curiosidade. Então, ao invés de você ficar lutando contra o pânico, você deixa ele fluir pelo seu corpo, que quando você faz isso, o seu cérebro ele vai começar a entender que o que você está passando não é de fato uma ameaça real e vai começar a acessar o ataque mais rápido. Uma coisa importante que você sempre tem que ter em mente é que o ataque de pânico ele tem uma característica muito específica. Ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Ou seja, de uma maneira ou de outra, o ataque ele vai acabar, por pior que ele seja. Então não tenha medo dele, porque o medo do medo só vai alimentar ainda mais o seu pânico. Quando você abraça a sensação de pânico, você começa a aprender a lidar de uma forma mais eficaz dos ataques de pânico e reduzir a sua frequência e intensidade ao longo do tempo. Quando a gente se encontra em meio a um ataque de pânico, é fácil a gente cair no ciclo de ansiedade, onde o medo ele alimenta o medo e a gente acaba sentindo cada vez mais preso e mais impotente. O outro jeito de interromper o ciclo de ansiedade durante um ataque de pânico é realizar, de repente, atividades que vão distrair nossa mente e ajudar a gente a recuperar o controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Isso pode incluir coisas simples, como contar de trás para frente, fazer uma conta de matemática difícil, focar em objetos. Vamos fazer uma experiência juntos aqui, uma atividade de distração agora? Olha ao seu redor agora e encontra 5 objetos de cor azul. Concentre-se totalmente nesses objetos. Observa a forma, textura, tonalidade de azul. Isso pode ajudar a desviar sua atenção de pânico e trazer uma sensação de calma e também de controle. Uma outra técnica que eu também inclusive eu já ensinei aqui no canal, é pegar um objeto. Como, por exemplo, pode ser essa caneta aqui, ó. Tudo que você vai fazer agora é prestar atenção nela e vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó, olhando de um lado para o outro. Só olhando para a caneta aqui. Presta atenção. Olha para ela e movimenta de um lado para o outro. Olhando e movimentando. Enquanto você foca a sua atenção no movimento e no objeto, você vai perceber que o medo vai diminuindo gradualmente. Isso acontece por quê? Porque você está focando, forçando toda a sua atenção para a coordenação e para o objeto. E aí o seu cérebro ele passa a dar prioridade para a tarefa e ela começa a liberar a parte que está te gerando ansiedade. Além disso, é importante a gente praticar a exposição gradual às coisas que dão medo para a gente, às situações desencadeadoras. Isso significa enfrentar conscientemente os momentos e lugares que costumam te desencadear aqueles ataques de pânico, te permitindo sentir o medo e a ansiedade, mas sem deixar que eles controlem a sua vida. Quando a gente enfrenta o pânico de frente, a gente começa a desafiar nossos medos, a interromper o ciclo de ansiedade e assim a gente vai poder recuperar o controle sobre as nossas vidas e aprender a viver de uma forma muito mais plena, mais saudável e livre de medo. Lembre-se, esse processo ele requer prática e paciência também. Então seja gentil com você mesmo enquanto você se esforça para superar os ataques de pânico. Bom, e infelizmente, a gente chegou ao final dessa jornada incrível sobre como lidar com a ansiedade e superar os ataques de pânico.
E se você gostou desse vídeo aqui e deseja continuar recebendo conteúdos inspiradores, educativos sobre saúde mental e bem-estar, não se esqueça de deixar aquele like no vídeo, de compartilhar ele com os amigos, de se inscrever no canal para ter mais atualizações sobre conteúdos como esse aqui, tá? Ativa também o sininho das notificações para não perder vídeos novos aqui no canal e também me siga em todas as redes sociais para ficar por dentro de conteúdos exclusivos, de dicas diárias e de interações muito divertidas. Eu estou aqui para te apoiar na sua jornada para uma vida livre de ansiedade, tá bom? Porque juntos a gente se torna mais forte. Saiba que você não está sozinho na sua luta contra a ansiedade. Milhões e milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam desafios semelhantes todos os dias. Então é importante lembrar que tem luz no fim do túnel, sim, tá bom? Meu objetivo com esse canal é poder ajudar toda essa galera que está sofrendo de ansiedade mesmo. Lembra que você é mais forte do que você pensa e é capaz de superar cada obstáculo da sua vida. Lembra também que a ansiedade não define quem você é. Ela pode ser parte desafiadora da sua vida, mas não é tudo que você é, tá bom? Você é uma pessoa única, valiosa e digna de amor e compaixão, tanto de você quanto dos outros ao seu redor aí. Então, não deixa a ansiedade te impedir de viver uma vida plena e significativa. Como parte dessa comunidade, eu quero te desafiar a continuar praticando as técnicas e estratégias que eu venho compartilhando aqui semanalmente no canal. Seja técnicas de respiração profunda, as auto-hipnoses que eu posto, as playlists de sons para te ajudar a dormir melhor, ou exposição gradual ao pânico. Cada passo que você der em direção ao seu autocuidado e da sua autodescoberta é um passo na direção certa. Então, mantenha-se sempre comprometido com o seu bem-estar emocional e nunca, nunca, nunca jamais subestima o poder da sua consistência. Antes de encerrar, eu quero expressar minha sincera gratidão por você dedicar seu tempo e energia para assistir esse vídeo e por se comprometer a superar o pânico junto comigo aqui, tá bom? Seu apoio e envolvimento significa muito para mim. Eu estou profundamente grato, de verdade mesmo, de verdade, por fazer parte dessa jornada de crescimento e de transformação sua. Você merece todo o amor e todo o apoio do mundo. Muito obrigado novamente por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.